Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Dieta além da moda. E aí, Souto? Tudo bom, Neto? Como é que tá? Estou apresentando aqui para a turma essa preciosidade, viu, meu amigo? Não tive a oportunidade de conversar diretamente contigo, mas realmente ficou incrível. Eu não esperava nada diferente disso, até porque você tem o dom da palavra, não só na sua oratória, mas também na escrita, e é um enorme prazer te ter aqui comigo. Muito obrigado, pessoal. De convidá-lo. Façam que nem eu, sejam amigos do Zé Neto. Souto, assim, só para te dar um contexto geral, né? Nossas vidas, a gente esteve muito próximo aí em alguns momentos, ajudando a divulgar aí um pouco a respeito dessa abordagem dietética com lastro científico e não simplesmente dentro de um modismo. Eu acho que você foi muito feliz como você introduziu ali o seu livro. Mas a Nefro Academy, ela é literalmente o braço educacional do nosso grupo, do Grupo Nefroclínicas. Eu acabo sendo o responsável direto por essa diretoria de ensino e pesquisa, e a gente lançou esse papo aqui há cerca de 3 anos. E toda semana eu trago alguém aqui, já estava com você na lista há algum tempo, eu falei, não, deixa o livro sair, e aí eu acho que nada melhor do que a gente bater um papo a respeito dessa temática que é palpitante, mas que tem uma interseção aí com algo pelo menos questionável para usar uma figura de linguagem e não ser agressiva aí com essa mistura que se acontece com muito do que a medicina está acontecendo hoje. Eu escutei você falando uma vez que não existe medicina alternativa e medicina tradicional, existe boa e má medicina, e eu acho que você foi perfeito nessa colocação. Mas antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse. Eu acho que poucas pessoas não te conhecem que já tiveram algum contato com a low carb, mas aqui você vai ter um público que eventualmente não teve essa oportunidade ainda. Então, meu amigo, muito bem-vindo, vai ser um papo nota 1000, não tenho dúvida. Muito obrigado, Neto. Obrigado por essa introdução, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Talvez alguns aqui me conheçam, porque teve um congresso mineiro de nefrologia, anos atrás, que o Neto me convidou, isso, 2017, para fazer uma apresentação. E foi muito legal, porque foi, eu acredito, o primeiro contato que muitos nefrologistas tiveram com a ideia de que uma dieta de restrição de carboidrato pode ser muito útil no tratamento dos problemas metabólicos que estão por trás de quase todas as especialidades médicas. Eu sou urologista de formação, né? E aí alguém deve estar se perguntando assim, o que um urologista está falando sobre dieta com um nefrologista? Né? Mas, pessoal, se vocês pararem para pensar, quem é o paciente típico que o urologista atende no consultório? É um homem de meia idade, com gordura no fígado, uma barriguinha, pré-diabético, hipertenso, com disfunção erétil. Esse é o perfil do paciente urológico típico. Doenças como hiperplasia prostática, doenças como câncer de próstata, são altamente associadas com síndrome metabólica, resistência à insulina e obesidade. Câncer de rim, idem, obesidade, síndrome metabólica, resistência à insulina. Disfunção erétil, não preciso nem dizer para vocês. Disfunção erétil é praticamente uma manifestação da síndrome metabólica, das doenças vasculares, do diabetes. Na nefrologia não é diferente. Aqui eu vou estar dizendo o óbvio para vocês. Neto, o que é o principal motivo que leva as pessoas para a hemodiálise? 2/3 estão em diálise por causa de pressão alta e diabetes. Ou seja, a gente está falando da síndrome metabólica na sua essência. Então, eu penso que praticamente qualquer especialidade na medicina tem que lidar com o conceito de resistência à insulina, síndrome metabólica, com as consequências do diabetes, que eu vejo o diabetes tipo 2 simplesmente como uma versão extrema de resistência à insulina e síndrome metabólica. A hipertensão é um braço disso que nós estamos falando. Então, uma vez que a medicina dominou
os antibióticos, o saneamento básico, as vacinas, é muito provável. Aqueles de nós que não tivermos uma morte violenta, ou não tivermos muito azar, vamos ser vitimados por alguma dessas coisas. Então, acho que para qualquer médico isso é central. O Souto ainda tem mais, né? Porque eu falei, 2/3 estão ali por causa de hipertensão e diabetes. Só que esse terço restante, vários deles também têm hipertensão, diabetes, esteatose hepática, eventualmente alguma doença neurodegenerativa, problemas relacionados, nefrolitíase, que é uma interseção das nossas especialidades. Com certeza. E mês que vem nós vamos fazer um workshop aqui em Belo Horizonte. O Fernando Lucas, que está nos assistindo aqui, vai abrir falando da nefrolitíase como um epifenômeno da síndrome metabólica. Então, concordo com você plenamente. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você entrou nessa, porque realmente eu lembro, o Fernando foi quem me apresentou os conceitos iniciais da low carb e me mandou para o seu blog. Eu já contei isso em algumas palestras, você já assistiu algumas delas, mas eu me deparei justamente na postagem, dia 27 de fevereiro de 2014, uma foto do Louro José. Eu estava lendo um blog de nutrição escrito por um urologista. Eu falei, cara, onde é que eu tô com a cabeça? E realmente, depois que eu comecei a ler aquilo, e o lastro que o Fernando me deu foi crucial para eu seguir, eu falei, cara, esse sujeito sabe do que está falando. E eu já vinha com os conceitos muito sedimentados da medicina baseada em evidência, por mais que naquele momento eu tivesse ainda puxado um pouco por cientificismo. Eu acho que eu amadureci nesse sentido e consigo hoje enxergar que a ciência é um meio para a gente, no final do dia, atingir um objetivo, que é cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, e não um fim em si mesmo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Neto, eu cheguei pelo fascínio e fiquei pelo gosto pela evidência. Tá? Então, vamos explicar um pouquinho. Em 2011, eu estava ouvindo um podcast, talvez não diferente de alguns colegas que estão aqui assistindo essa nossa live, né? Na época não tinha live, tinha podcast. E o podcast tinha um entrevistado, que era o Gary Taubes, autor de um livro sobre low carb. E o Taubes, embora não seja médico, mas é um jornalista especializado em ciência, e o livro dele, né, ele deixou muito claro nesse podcast, nessa entrevista, que ele citava muitas evidências que qualquer um aqui como médico já ouviu falar. Então, quando você ouve um jornalista que ele está dizendo, olha, no estudo de Framingham apareceu tal coisa, na coorte de Harvard, das enfermeiras, apareceu tal coisa, você diz assim, cara, esse cara não está inventando, ele pelo menos está citando literatura que eu já ouvi falar. E, no entanto, eu ficava pasmo que, veja, Neto, eu me formei em 93, né? Então eu nunca tinha ouvido falar de forma séria sobre as evidências que estão por trás de dieta de baixo carboidrato. Então, o que eu fiz? Eu baixei o livro no Kindle, eu vou ler. Tá? Quando eu terminei de ler aquele livro, eu estava com essa mistura de fascínio por aquilo ali e o ceticismo que a gente tem, né? Mas, cara, será que isso aí tem fundamento? Será que é verdade? E eu comecei a fazer duas coisas em simultâneo. Eu comecei a ir buscar algumas das referências que estavam no livro para ver se aquilo ali era verdade. E eu comecei a testar em mim mesmo. Sabe o que mais? Eu vou fazer essa dieta aí para ver o que acontece. Então, várias referências bibliográficas depois e 15 quilos a menos, eu chego num ponto que eu digo assim, eu não tenho mais como praticar a medicina da mesma forma. É a epifania, entendeu? É você chegar e atender aquele paciente, repito, meia-idade, gordinho, gordura no fígado, hipertenso, pré-diabético, disfunção erétil. É o paciente típico do consultório do urologista. E aí você examina ele, a próstata dele está boa, e o PSA dele é normal. E ele tem 6,5 de hemoglobina glicada, 300 de triglicerídeos, tem TGP aumentada, pressão alta, usando 2 remédios, e você vai mandar ele para casa. A primeira coisa que eu fazia era assim, vem cá, você tem um clínico, um cardiologista, um clínico geral? Sim, tenho. Algum deles já te falou sobre alimentação e dieta? Nunca. Nunca a resposta foi positiva. Tá? Por quê? Porque nós, como médicos, não temos esse treinamento, o que é um ponto cego muito grande da nossa formação. Porque eu não tenho dúvida que as doenças crônicas e degenerativas
que vão colocar os pacientes em falência renal, ou que vão colocar os pacientes com disfunção erétil ou hiperplasia de próstata, ou que vão entupir as coronárias do paciente do cardiologista, ou que vão causar demência e derrame dos pacientes do neurologista, tanto faz a especialidade. Tudo isso está muito relacionado a estilo de vida e, sobretudo, a alimentação, que é um negócio que a gente não tem treinamento. E às vezes, eu acho até bom que não tenha, porque se tivesse, iam dizer o quê? Tem que comer de 3 em 3 horas, tem que cuidar para não comer muita proteína, né? Proteína faz mal para o rim, gordura faz mal para o coração. Da manhã, a refeição do dia. Exato. Então, assim, a nutrição, sobretudo essa nutrição recreativa, que a maioria de nós médicos conhece, ela é um conjunto de senso comum baseado em nada. Né? Então, eu acho que é uma situação crítica. Aí, o que eu fiz, Neto? Eu disse assim, o senhor lê inglês? Porque se ele lesse, eu indicava aquele livro. Eles não leem, a maioria da nossa população não lê inglês. Aí eu comecei a escrever um blog. Eu vou começar a compilar o conteúdo desse livro em português. E aí eu dizia para os pacientes, botava num papelzinho, escrevia à mão. Né? Dá uma olhada nisso aqui. Né? E aí é muito interessante, porque para alguns entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas outros voltavam adiante, meses depois, às vezes um ano depois, transformados. Com exames melhorados, tendo perdido 15 quilos, 20 quilos, coisas que a gente não via antes. Né? Eu nunca tinha visto, até porque eu nunca tinha orientado, eu não orientava nem o senso comum de nutrição, né? Quanto mais alguma coisa específica. Esses dias eu estava dando uma entrevista e aí eu comentei o seguinte, já é difícil fazer qualquer pessoa mudar algo de estilo de vida, não é fácil. Tá? Mesmo que seja, por exemplo, você pegar alguém sedentário e convencê-lo a começar a fazer atividade física regular. Não é fácil. Tá? Agora, imagina quando a sua orientação é completamente genérica, do tipo, o senhor está acima do peso, perca peso. Qual a chance disso dar certo? Assim, você precisa parar de beber. Eu preciso dar ferramentas eficazes, ferramentas baseadas em evidência que possam permitir que isso aconteça. Né? E eu acho que é um caminho sem volta. Depois que a gente começa a estudar esse assunto e começa a se fascinar, e a gente vê, e aí vocês que estão nos assistindo sabem, né? Assim como o meu lado B é o estilo de vida, a dieta low carb, o lado B do Neto é medicina baseada em evidências. Ou o lado A, né? Então, para quem gosta de evidências, descobrir que existe um mundo de evidências robustas dando suporte a alguma coisa, e essa coisa está fora das diretrizes, a gente não consegue parar de escrever sobre isso e de falar sobre isso. Então, o caminho foi esse, em resumo. Cara, eu falo que na época isso me seduziu de uma maneira tamanha que eu virei um pastor. Eu contava para todo mundo, eu conversava com todo mundo, eu virei um mala sem alça. Mas é porque eu vi uma transformação tão grande em mim que eu falava, as pessoas precisam saber desse negócio. Só que naquele momento eu vi que eu comecei a tomar umas pedradas, e eu imagino você, porque eu já tinha ali uma posição até forte dentro da nefrologia que não me dava uma certa blindagem. Eu era clínico, agora é um urologista, e eu sei da sua história, num primeiro momento você foi muito discreto em levar esse conhecimento. E eu entendo perfeitamente porque existe essa confusão entre a estratégia de baixo carboidrato e estratégias que têm sido usadas à torta direita, de ozônio pelo reto, a uma suplementação sem fim, sem qualquer tipo de lastro minimamente aceitável. Como é que você separa esse joio do trigo? Para deixar claro que, pelo fato de eu acreditar nisso, porque dá resultado e tem lastro científico, não significa que eu acredito em todas essas bizarrices. Sabe, Neto, que isso, quando eu escrevi o livro, foi uma grande preocupação, porque eu tentei fazer um livro que seja acessível tanto para o público leigo, que não sabe nada sobre low carb, a partir do princípio, quem não conhece o assunto vai ler isso aqui, vai conhecer, vai conseguir mudar o seu estilo de vida.
Mas eu tenho uma ambição, e você está me ajudando nisso nesse momento, que é atingir os nossos colegas. Porque os nossos colegas são multiplicadores. Né? Então, essa ambição, para ela se realizar, preciso deixar muito claro. A primeira frase do prefácio do meu livro é: este não é um livro de medicina alternativa. Então, nós não estamos falando aqui de, sabe, unicórnios, ozônio retal, nada disso. Mas eu acho que parte do motivo que a low carb acaba se misturando com coisas meio questionáveis nas redes sociais, eu acho que é culpa do mundo acadêmico. É culpa dos médicos, dos nutricionistas, porque a natureza ela abomina o vácuo, né? Então, existe uma estratégia que funciona pra caramba, que você tem uma alta chance de deixar o seu cliente, o seu paciente satisfeito. Ele vai perder peso, ele vai caber numa roupa que ele não cabia antes, ele vai, de repente, conseguir colocar o diabetes dele em remissão. Então, isso destaca o profissional com algo que funciona. Bom, os endocrinologistas, de uma forma geral, não recomendam. Os clínicos não recomendam. Os nutricionistas não recomendam. Vocês entendem que isso abre uma avenida para pessoas que não são tão bem intencionadas integrarem isso numa série de coisas meio questionáveis? Então, o Zé Alencar, que trabalha também com medicina baseada em evidência, ele sempre gosta de usar uma expressão que é o viés da co-intervenção. Então, você indica chá verde, 25 suplementos, ozônio e dieta low carb. Bom, aí a pessoa melhora o diabetes, consegue parar um antihipertensivo, perde 15 quilos, tem que comprar todas as roupas novas, e ela vai continuar achando que é esse conjunto que produziu isso. Né? Então, eu coloco na introdução do livro que um dos meus objetivos é o quê? É tirar a low carb dessas más companhias, é colocar ela onde ela merece, que é uma das estratégias que tem um suporte mais robusto de evidência, que eu acho que todo mundo que lida com pacientes médicos, nutricionistas, farmacêuticos, educadores físicos, tinha que ter essa noção. E eu quero já deixar claro desde agora, para quem está nos ouvindo, a ideia minha e do livro não é propor que low carb é a única forma de ser saudável, ou nem necessariamente que é a melhor, mas eu acho que é uma das poucas que sofre bullying. Sofre bullying, Neto, porque assim, você não ouve nutricionistas dizendo: nossa, essa dieta mediterrânea, isso é uma coisa da moda, não faça, não siga. Exercício físico, agora só falam nisso. Vamos parar com essa bobagem, fica no sofá. Mas a pessoa está fazendo low carb, melhorando um catatal de doenças crônicas, perdendo peso, chega no médico e diz assim: olha, isso é uma dieta da moda, cuidado, vai fazer mal pro quê? Pro seu rim. Pô, o cara melhorou a hipertensão, melhorou o diabetes, como é que vai fazer mal pro rim? É tão alucinado isso. E por isso que quase metade do livro é dedicado ao debunking, ao desmonte de mitos. Souto, assim, até lembrando, você falou do podcast, essa nossa live vai virar podcast, tá? A gente já tem o podcast da Nefro Academy, então a gente extrai daqui, edita e joga para lá. Então, para quem quiser, clica no link da bio aí depois e se inscreva no canal preferido. Mas eu vou fazer um exercício aqui de quando eu sentado à mesa com o Fernando, comendo ovos, bacon, presunto de Parma, e eu com pão integral, ricota, suquinho de laranja, mesmo com todo esse lastro de ciência, eu duvidei. Eu duvidei porque me foi ensinado, eu fui catequizado em cima de tudo isso que você falou. E, poxa, eu vou comer uma dieta que é rica em proteína, que é rica em gordura. Pô, isso vai ferrar meu rim, vai ferrar meu coração, meus vasos. Isso é o que vem na cabeça das pessoas. Então, como é que você, e assim, a gente tem uma história aí juntos, quebrando muito desses mitos. Como é que você, numa pessoa que está te vendo, nos escutando aqui pela primeira vez, o que ela precisa saber do ponto de vista inicialmente mecanístico para falar assim: não, peraí, isso aqui minimamente faz sentido. Depois a gente sobe um degrau e vamos para, beleza, fez sentido, mas funciona. E aí a gente vai ter os experimentos. Mas o que tem por trás? E eu queria já te provocar. Porque o livro, para mim, mostra o quanto você é um cara sério do ponto de vista científico. Porque você mudou.
Eu também mudei. Tinha coisas que eu acreditava há X anos atrás que eu já mudei, que eu falei, peraí, não é bem assim. E eu fui over em algum momento. Como é que você trata isso hoje? Como é que a gente explica por que, de fato, a dieta low carb funciona? Porque as calorias, em última análise, acabam incomodando muita gente. Os mecanismos que explicam o funcionamento da low carb, eles são múltiplos, na minha opinião. E você tem razão, eu mudei. A gente tinha uma opinião muito centrada no efeito endócrino, na questão da insulina. Né? Porque a explicação clássica do modelo carboidrato-insulina é: a insulina é o principal hormônio que regula o tecido adiposo. Afinal, a insulina baixa produz lipólise e insulina alta produz lipogênese. Não há dúvida, isso a gente já aprende em fisiologia. Como diferentes alimentos têm diferentes impactos na insulina, se eu comer 300 gramas de salmão ou 300 calorias de salmão ou 300 calorias de pão, ambas são 300 calorias, mas o impacto endócrino é obviamente diferente. Eu vou ter uma elevação maior da insulina num caso do que no outro. Então, reza a teoria carboidrato-insulina que se você mantiver a insulina permanentemente mais baixa, com menos carboidrato, você favorece a lipólise. E aí você passa a usar a gordura como fonte de energia, o que diminui o seu apetite, de modo que você come menos. Então, para qualquer perda de peso... Deixa eu só te levantar uma coisa, porque aconteceu comigo. Insulina, sei lá, eu não lembrava do efeito da insulina no tecido gorduroso, tá? Eu sempre fui estudioso, então, para mim, insulina era o porteiro da célula para entrar a glicose. Então, eu acho que eu queria que você repetisse isso para as pessoas, para ficar claro para esses profissionais que a função da insulina não é exclusivamente de colocar glicose para dentro da célula. Pessoal, tem vários hormônios que provocam lipólise, tá? Então, nós temos, assim, adrenalina, noradrenalina, glucagon, GH, tem vários hormônios que são capazes de provocar lipólise. Praticamente só tem um que produz acúmulo de gordura, lipogênese, que é a insulina. Tá? Tanto é assim que uma das características dos pacientes diabéticos tipo 1 é a cetoacidose diabética, que é causada por uma lipólise descontrolada. Sem você ter um nível basal de insulina, os adipócitos simplesmente não retêm a sua gordura. E aqueles ácidos graxos livres que entram na circulação vão para o fígado, são convertidos em corpos cetônicos, e nós temos a cetoacidose. Então, qual é o típico diagnóstico de um diabético tipo 1? Né? Infelizmente, muitas vezes uma criança que começa a emagrecer sem explicação, mesmo com polidipsia e polifagia. Ela come e continua emagrecendo. Né? Porque é necessária a insulina para que você consiga segurar a gordura dentro dos adipócitos. E nós temos o outro extremo, que são pacientes que não estavam insulinizados, diabéticos tipo 2, e passam a ser insulinizados. O que acontece com eles? Eles ganham peso, eles engordam. Então, da mesma forma que se você usa um corticoide, o paciente vai ganhar peso pelo efeito do endócrino do corticoide, no sentido do acúmulo de gordura corporal, o mesmo se dá com a insulina. Então, se vocês pensarem na insulina como um fármaco, fica mais fácil. O seu uso produz ganho de peso, a sua ausência produz perda de peso. Tá? Então, nós podemos regular os níveis de insulina com aquilo que a gente come, obviamente, porque eu vou ter que produzir mais insulina para controlar o consumo de um pão, de uma batata ou de um doce, do que para controlar o consumo de ovos, carne ou peixe. Tá certo? Acontece que esse não é o único mecanismo que explica o funcionamento da low carb. E aqui eu quero abrir um parênteses. A gente está falando mecanismo porque o Neto pediu. Tá? Porque, no fundo, o que interessa mesmo para nós clínicos é assim, funciona ou não funciona? E isso a gente vai aferir pelos ensaios clínicos. Tá? Mas olha só, tem outra coisa. Uma dieta low carb, ela costuma ter um pouco mais de proteína. Porque se eu estou tirando macarrão, arroz, feijão, pão, etc., salada, legumes eu estou comendo. Mas eu naturalmente, se eu ia comer um frango, uma salada e uma porção de legumes, um frango, um arroz, feijão e uma porção de legumes, e agora eu tirei o arroz e feijão, talvez eu coma 2 frangos para compensar. Tá? Bom, a proteína ela é um agente de saciedade, isso está bem demonstrado em seres humanos, em animais. Então, só de você aumentar o percentual de proteína
na dieta, as pessoas já tendem a comer menos. Tá? E aí depois a gente pode, se for o caso, conversar aqui sobre proteína e função renal. Tá? Por fim, nós temos um outro aspecto também, que é a questão dos alimentos ultraprocessados. E aí vem aquela discussão sobre será que o processamento em si faz as pessoas comerem mais? A evidência é que sim. Tá? Então, não é apenas um slogan que é impossível comer um só de determinado salgadinho. Tá? Aquilo tem toda uma engenharia de alimentos para fazer a crocância, o sal, o aroma, para tornar aquilo irresistível. Então, as pessoas comem mais porque é gostoso. Numa dieta low carb, você está tirando boa parte desses ultraprocessados problemáticos. Né? Porque se eu não posso comer amido e não posso comer açúcar, bom, boa parte dos ultraprocessados, eles estão fora. Então, existe uma série de mecanismos que ajudam a explicar, mas eu faria uma síntese aqui para dizer que é uma estratégia alimentar que induz uma saciedade maior com a mesma quantidade de calorias. E isso é praticamente o santo grau. Né? Eu vou te falar que concordo plenamente contigo e eu lembro de um simpósio que a gente foi a Viçosa e eu estava sentado assistindo uma palestra sua e Marcelo Leonardo do meu lado. Marcelo, a gente assistindo, Marcelo estava começando a beber da fonte, Marcelo não tinha uma formação tão ampla assim em medicina baseada em evidência, e de repente você solta que a realidade tem primazia sobre o mecanismo. Eu lembro direitinho, literalmente falei, Marcelo, anota isso. Eu não tinha caneta, eu falei, anota esse negócio, porque isso é um primor. E é exatamente isso que você falou. Só que existe uma curiosidade científica que nos busca entender o mecanismo à luz da realidade, e não ao contrário, que é o que muitas vezes as pessoas querem. Descobre-se um mecanismo e você, a toda força, quer que aquilo entre na realidade sem que ela exista, né? Você entra em Nárnia, literalmente. E a gente, ao longo dessa caminhada, começou a ver algumas coisas. Eu lembro, no livro, você conta de uma maneira super sumária, mas muito bacana, como que o Kevin Hall foi importante nessa história. E aí eu queria já puxar para o lado da proteína. Porque uma das dores que eu tive naquele momento, poxa, era o neto, mas era o neto nefrologista também. E aí eu falei assim, cara, Fernando, peraí, eu vou comer mais proteína, isso não vai fazer mal para o meu rim, não, porque me foi ensinado isso. E eu nunca tinha tido o cuidado de ir, de fato, atrás daquela evidência. Porque aquilo já, para mim, já era tão óbvio. Eu tinha na cabeça a doença cardiovascular. Eu vou comer um pouco mais de gordura, e meu paciente morre do quê? Ele vai para diálise e morre de doença cardiovascular. Eu falei, cara, será que é isso mesmo? Então, eu queria puxar para esse lado da proteína. Você já começou falando, ó, peraí, a proteína dá saciedade, mas ela eleva a insulina. E aí, em algum momento, eu vi essa comunidade low carb brigando pelo mecanismo. O cara não briga pelo mecanismo, caceta. A coisa não funciona, a gente só está achando outros caminhos. Neto, anos atrás eu fiz uma postagem que eu fiz uma analogia que eu dizia assim, olha, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Tá? Isso é um fato observado da natureza. Os mecanismos, tem vários que foram bolados para explicar isso aí. Primeiro o pessoal achava, não, é natural, o Sol gira ao redor da Terra nesse sentido, né? De leste para oeste. E é por isso que ele nasce no leste e se põe no oeste. Aí depois alguém disse, não, é o contrário, é a Terra que gira ao redor do Sol e gera essa ilusão, porque a Terra gira ao redor de si mesma, né? Então a gente tem a impressão que é o Sol que está se mexendo, mas é a Terra que está girando ao redor do seu eixo. Depois se acrescentou mais complexidade à coisa, uma órbita elíptica e tal. Mas veja, ninguém está questionando que ela nasce no leste e se põe no oeste. Você não pode gerar uma teoria que questiona o fato observado de que ela nasce no leste e se põe no oeste. Os mecanismos que você vai utilizar, e quanto mais você estuda, mais você sofistica, é muito provável que a gente esteja muito mais próximo da realidade do que gera essa ilusão de movimento, do que estavam as pessoas na época do Galileu, né?
Mas nem o Galileu, nem o Copérnico, ninguém questionava que nascia no leste e se punha no oeste, porque isso é uma coisa observada. Então, que a função renal não piora com low carb é um fato observado de inúmeros estudos. Então, tem gente super inteligente, vocês aí, colegas do Neto e tal, para tentar explicar por que que não piora. Não está em questão se piora ou não, porque isso é um fato observado da natureza. E não piora. Tá? Eu não estou falando, obviamente, de pacientes pré-dialíticos, que vocês estão tentando segurar mais um tempo, para eles não entrarem em diálise, que têm dificuldade de excretar subprodutos das proteínas, porque ele, diga-se de passagem, eles têm dificuldade de excretar subprodutos de outras coisas também. Então, assim, tem que cuidar até a quantidade de água que eles tomam. Isso não significa que tomar água cause insuficiência renal. Não é verdade? Tá? Então, assim, vocês não dizem para pacientes normais que eles não podem comer banana porque tem potássio. Bom, mas eu vou cuidar o potássio do paciente pré-dialítico. Sim, mas não significa que comer... Porque ele comeu banana, ele causou a insuficiência renal dele. Então, esse é o nível que eu acho meio primário do pensamento de que, nossa, por que pacientes com rim defeituoso não conseguem lidar com o subproduto do metabolismo da proteína? Significa que a proteína causou o problema. A analogia que eu coloco no livro, inclusive, é assim: pacientes com insuficiência renal, desculpa, insuficiência cardíaca grave, eles não toleram exercício. Isso significa que exercício faz mal para o coração. Se você quiser preservar seu coração, não pode se exercitar. Vocês entendem a falácia lógica? E como a maioria de nós, acho que o Neto colocou isso, eu me incluo, até 2011, assim, a noção que eu tinha sobre alimentação era o que dava na televisão, na Ana Maria Braga. Tá? Então, para a maioria de nós, a gente não parou para pensar. A gente aprendeu, olha, né, tem que cuidar da proteína para proteger o rim. Tá? E se eu dissesse para vocês que dietas mais ricas em proteína reduzem o consumo calórico das pessoas e que com isso a resistência à insulina melhora, o diabetes melhora, a síndrome metabólica, ou como ela é agora chamada, síndrome renal cardiológica, não sei como traduzir aquele negócio que saiu esses dias. Tá? Engraçado, teu som sumiu para mim, Neto. Deixa eu ver. Oi, agora voltou. Opa. Agora sim. Tô falando que eu nem vi que mudaram. É novidade para mim, acabei de saber. Saiu um artigo da Associação Americana de Cardiologia definindo uma síndrome renal, cardiorrenal metabólica, tá? Que é uma síndrome que leva em conta... Muda um nome para fazer a mesma coisa, né? Continuar falando que low carb não funciona. Eles não tocam em low carb, eles só falam sobre, assim, dieta saudável. Dieta saudável. Né? Então, assim, é muito importante para evitar a piora desse quadro, ter uma dieta saudável. Eu achei super, super favorável esse artigo no sentido de que eles colocaram a luz sobre a importância da síndrome metabólica, criaram uma terminologia nova para chamar de SUA, né? Então, assim, agora nós... acho que foi muito interessante eles acrescentarem a disfunção renal como parte do quadro, porque, afinal, não faz muito sentido falar numa síndrome metabólica do endocrinologista, numa do cardiologista, numa do nefro. Nós estamos falando da mesma doença, com manifestações em diferentes órgãos. Inclusive, por exemplo, os hepatologistas mudaram o nome da esteatose não alcoólica, felizmente, mudaram para esteatose associada à disfunção metabólica. É a síndrome metabólica do hepatologista para chamar de SUA. Né? Mas, no fundo, nós estamos vendo diferentes manifestações da mesma doença. Agora, nem me lembro porque eu comecei a falar nisso aí, perdi. Eu solto. Mas, sim, vou te falar que, do ponto de vista prático, eu queria dividir aqui bem claro que o nosso público, a gente tem muito nefrologista, muito nutricionista que trabalha. Quer falar do que foi e aí depois eu retomo essa divisão aqui? O que eu queria lembrar é o seguinte, que quando você consome uma dieta com menos carboidrato e mais proteína, você, na realidade, isso está comprovado, tem um monte de meta-análise sobre isso, você não precisa acreditar em mim. Né? Aliás, por isso que o livro tem bastante referência. Tá? Dietas com menos carboidrato, mais proteína, estão associadas à melhora de hipertensão, à melhora ou remissão de diabetes tipo 2,
a melhora de todos os parâmetros da síndrome metabólica. Então, é evidente que a gente vai melhorar a doença renal das pessoas ou retardar a progressão da doença renal das pessoas se você está tirando as principais coisas que, de fato, estão causando aquilo ali, né? E então o pensamento mecanicista, ele nos leva por caminhos muito sombrios às vezes. Então começa aquele, né, acho que é Brenner, né, a teoria que você vai aumentar a proteína e aí por causa da arteríola no glomérulo vai aumentar a filtração glomerular e tal. Não, super bonito isso, é mecanismo, é que nem a Terra gira ao redor do Sol, o Sol gira ao redor da Terra, mas vem cá, a proteína efetivamente piora a função renal das pessoas. Aí quando você vai ver a literatura, cara, é um saco de gatos de vários estudos mal feitos e os mais bem feitos não mostram isso, né? Complicado. É fato que uma dieta mais rica em proteína leva à hiperfiltração glomerular, que é o mesmo mecanismo que aparece no diabetes. Só que, do mesmo modo, usar o anti-inflamatório é uma medida antiproteinúrica. E nem por isso eu a uso para evitar a progressão da doença. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa falácia que acaba sendo criada em cima do mecanismo. Cara, é bizarro. Isso que você comentou é o seguinte. Poxa, vamos pegar 2/3 das pessoas estão entrando em diálise por causa, de alguma maneira, desse conluio aí chamado síndrome metabólica. Fazer essa estratégia, quando a pessoa segue, ajuda a reduzir isso. Só que aí o cara se prende porque o colesterol aumentou, porque eventualmente teve alguma alteração microlaboratorial que para ele faz mais sentido que todo o contexto ao redor. Eu costumo dizer, falei, cara, eu nunca vi ninguém fazer diálise porque comeu muito bife com ovo. Nunca. E não significa, porque eu lembro que no início eu fui extremamente liberal com gordura. Não, come-se gordura e azar. Não acho que seja... Eu vou te falar que cada vez mais eu acredito que o segredo está na comida de verdade. Uhum. A hora que você come a comida de verdade, ela naturalmente tende a ser mais low carb. E óbvio, só que o problema é que 88% da população, segundo aquele estudo americano, a pessoa já está doente. Então, não adianta. Uma coisa é eu pedir para os meus filhos, pode comer arroz, feijão, batata, tem menor problema, fruta. Outra é chegar para um diabético, para um hipertenso que está evoluindo com perda renal e falar assim, não, tá tudo bem, coma isso mesmo que você está no caminho certo. É aí que está, para mim, o tiro no pé. E o que eu queria dividir com você é o seguinte, cara, tem 2 perfis muito bem definidos. A pessoa que não tem problema renal e a pessoa que tem problema renal, eu estou falando aqui no quesito funcional. Ou seja, em termos de funcionamento dos rins, essa pessoa que tem uma baixa taxa de filtração glomerular, essa pessoa precisa ter cuidados. Não só com a proteína, como você bem disse. E aí é uma arte, porque é um cobertor curto. Sim. Eu preciso tirar o carboidrato, mas eu não consigo aumentar muito a proteína. Se eu aumento eventualmente a gordura, aí você tem uma estoura o LDL desse cara, ele já tem um risco cardiovascular muito aumentado. Aí realmente é uma individualização e não tem uma regra básica. Eu queria que você comentasse a respeito disso, e deixar claro para a turma. Uma não tem lesão, outra tem. E aí, como é que você enxerga essa questão da dieta? Eu gosto de usar analogias, Neto, porque elas nos ajudam a pensar um pouquinho fora desses grandes dilemas e a gente vê assim, cara, de repente a coisa faz sentido. Quando alguém vai no rádio ou na televisão recomendar que as pessoas façam corrida de rua, que é uma coisa boa, então você ouve assim, comece caminhando, depois você vai caminhando rápido, depois você começa a correr, de acordo com o seu ritmo. Se você tem mais dificuldade, tem excesso de peso, vai mais devagarinho, mas para todo mundo é uma coisa boa. Tá? Essa pessoa, normalmente, ela não tem que fazer um disclaimer assim, mas se você quebrou a perna semana passada, não é uma boa ideia. Né? Se você colocou uma prótese de quadril há 2 semanas, consulte o seu ortopedista. Então, para todas as coisas que a gente recomendar, vai haver situações especiais em que você vai ter que modificar.
Tá? Então, a recomendação para a população geral de evitar ultraprocessados, de reduzir açúcar, de reduzir farinha, de comer alimentos mais ricos em proteína, porque a maioria das pessoas come muito pouca proteína. Abrindo um parênteses, praticamente ninguém come proteína em excesso na forma de comida. Eu estou falando excesso para pessoas normais, tá? Não estou falando para renais crônicos. Então, é muito desafiador alguém chegar a 2 gramas de proteína por quilo de peso comendo carne, peixe, frango, ovos. Tá? Normalmente, as pessoas usam shakes de whey protein e tal, porque a proteína é muito saciante. Então, a gente não corre o risco da população geral, nossa, ter problemas porque está comendo proteína demais. Na realidade, a população geral tende a comer proteína de menos e comer besteira demais. Tá? Então, se a gente fizer essa recomendação genérica, pessoal, menos ultraprocessados, menos açúcar, menos farinha, e vamos tentar comer mais proteína, nossa, vai ter umas nefroclínicas aí que vão ficar meio ociosas. Assim, vai ser um problema. Agora... Oportunidade, Souto, porque, te colocando um parênteses, isso, quando a gente começou, a gente deixou bem claro que a gente não queria ser uma clínica de diálise. A gente queria ser uma clínica com diálise. E isso significa, a gente tem uma medicina baseada em valor, onde a gente tem uma linha de cuidado que pega o renal crônico e trabalha de forma multiprofissional para que essa pessoa evolua o mais lentamente possível e, se eventualmente ele precisar de uma terapia renal substitutiva, que ele entre de forma leve, programada e que ele vá para um transplante o mais rápido possível. A gente quer cuidar do ecossistema. Eu não quero ser um modelo de negócio onde eu tenho que dar diálise. Não é o nosso modelo. Isso não existe no Brasil. A gente está fazendo... Eu falo que nós estamos transformando não só a nefrologia, nós estamos transformando a saúde brasileira. Porque é um modelo que se replica em outras áreas. Porque essa síndrome metabólica, ela tem multifacetas, como você já bem disse. E o tratamento é muito parecido. Ele não é tão distinto assim. Óbvio que tem as suas peculiaridades, mas sabendo disso, a gente pode mudar de fato essa evolução catastrófica. E a turma não está chegando em diálise, sabe por quê? Porque está morrendo. Eles morrem antes de chegar em diálise. Poxa, é possível a gente modificar, só que dói. Porque mudar hábito dói, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Desculpa ter te interrompido, mas era... Imagina. Não, eu acho que foi super importante a tua colocação. Eu achei sensacional isso. É uma clínica com diálise, não é uma clínica de hemodiálise. Você oferece a substituição renal para aqueles que precisam. Você está tentando evitar que eles precisem. Né? E aí, assim, agora respondendo a tua pergunta. Então, nós temos o paciente renal crônico, aquele que já tem uma filtração glomerular mais baixa, a gente já conversou, eu e o Neto, sobre muitos desses estudos, né? Então, por exemplo, um clássico que os nefrologistas todos conhecem, MDRD, sugere que você ficar com 1,3 gramas de proteína por quilo ou 0,6, era 1,2, eu acho, 0,6, não faz muita diferença. 1,3 e 0,6, só que, na verdade, eles não conseguiram 0,6, foi 0,77. Por isso virou 0,8. Porque ninguém consegue comer tão pouco proteína, é muito difícil. Né? E o fato é o seguinte, 1 grama de proteína por quilo, que está no meio dessas duas métricas, é completamente compatível com uma dieta low carb na qual você não esteja estimulando a pessoa a comer mais proteína. Então você pode fazer, e eu vou falar isso olhando para os olhos dos colegas nefrologistas, você pode fazer uma low carb normoproteica. E, segundo um estudo como o MDRD, existem alguns outros estudos. Teve um que eu descobri ontem, Neto, que eu vou te passar depois. Eu até escrevi no blog lá, eu disse assim, caramba, se eu tivesse visto esse estudo, ele tinha entrado no livro, e ele foi publicado 10 anos atrás. Tá? Que foi um estudo, um derivado daquele DIRECT, que foi um estudo que testou dieta Atkins, dieta low fat e dieta mediterrânea por 2 anos em 300 pessoas com sobrepeso ou obesidade.
Tá? E aí, o desfecho primário desse estudo era a perda de peso, mas eles fizeram vários spin-offs desse estudo, testando várias outras coisas. E uma delas foi função renal. Tá? E veja só, todos os 3 grupos aumentaram um pouquinho a filtração glomerular estimada em 2 anos. 6, 7 ml, mas aumentaram um pouquinho. Tá? Por quê? Porque todo mundo ali emagreceu. Então, o que o estudo mostra é que se você emagrecer com low fat, com Mediterrânea ou com low carb, tanto faz. Se você emagrecer, vai melhorar a resistência à insulina, a síndrome metabólica e a filtração glomerular. E detalhe é que o grupo da low carb estava consumindo 22% a mais de proteína do que os outros e a filtração glomerular deles melhorou em 2 anos. Tá? Não é o único, nós temos aquele outro ensaio clínico, né, que também mostrou que o pessoal reduziu a dobra da creatinina, reduziu a entrada em diálise. Isso aí está tudo no livro, pessoal, se vocês quiserem fazer propaganda. Está aqui, ó, a dieta além da moda. Eu não sei se você lembra, quando a gente se conheceu, você me convidou para fazer a resenha de um artigo para o seu blog, um artigo da Diabetes de 2003. Esse artigo ele estudou 2 desfechos primários. Um era um desfecho substituto, dobra de creatinina, mas que é uma coisa extremamente significativa do ponto de vista prático para nós, porque a curva ela não é direta. E a segunda foi entrada em diálise ou morte. E a gente tem um NNT, com todos os poréns do estudo, tá? O estudo tem seus problemas, mas um NNT de 5. Isso, para quem não está acostumado com essa terminologia, é algo como para cada 5 pessoas que a gente trata com dieta, mandando comer salmão com salada, um deles deixa de morrer ou de ir para diálise. É muita droga coisa. que faz isso. A gente teve aqui uma droga, um conjunto de drogas que chegaram, que são os inibidores da SGLT2, que a primeira vez que eu vi o resultado, uma redução de risco relativo na casa de 40%, eu falei, esse troço está errado, não tem condição. E ela tem um NNT, no final das contas, que nem se aproxima do 10, quiçá 5. Se não me falha a memória, 18 a média de uma meta-análise que saiu com todos esses grandes estudos do inibidor de SGLT2, e que veio e ajuda pra caramba. Mas a gente não valoriza o básico. E um dos motivos é as pessoas não seguem. Os estudos todos que o Souto está falando, verdade, eles mostram que o low carb é melhor, mas ao final de um ano, tá tudo igual. E aí? Neto, saber que a efetividade das coisas pode ser baixa no longo prazo nunca nos impediu, como classe médica, de recomendar a coisa certa. Nunca. Eu uso alguns exemplos no livro para chamar a atenção das pessoas. A orientação em consultório de cessação de tabagismo tem uma efetividade baixíssima. Tem uma meta-análise da Cochrane avaliando isso aí, dizendo 95% das pessoas vão estar fumando em um ano. E então significa que então eu tenho que dizer, não, melhor eu não vou nem dizer para o senhor parar de fumar, porque não vai adiantar mesmo, vai estar fumando. A gente não faz isso. Porque a gente sabe que a eficácia do que a gente está recomendando é alta. Se a pessoa efetivamente parar de fumar, a eficácia disso para a prevenção de doenças é monstra. Mas a chance de dar certo é pequena. Sim, isso nunca nos impediu, como classe médica, de recomendar fazer o que funciona. Isso vale também para atividade física. Está muito claro que boa parte das pessoas que a gente recomenda fazer atividade física não vão fazer. Boa parte das pessoas que se inscrevem numa academia de ginástica, ao final de 6 meses ou 1 ano, não estará frequentando. Isso é um verdadeiro modelo de negócio das academias. E aí, eu acho, não sei se você leu, Neto, eu fiz um diálogo no livro Imaginário, que é, a pessoa chega para o professor da academia e diz assim, eu gostaria de ganhar massa magra. Aí o professor diz assim, olha, a sobrecarga progressiva do músculo com cargas crescentes é capaz de produzir isso aí, mas eu, se fosse você, nem começava. Mas como assim? E aí o professor diz assim, porque estatisticamente, daqui a 1 ano, a sua massa magra vai estar igual ao que ela é agora. Porque a maioria das pessoas deixa de fazer. Portanto, se você randomizar pessoas para fazer atividade física ou para não fazer, em 1 ano o resultado é igual. Então, significa que musculação e sofá são a mesma coisa. É óbvio que não é. Então, essa diferença entre eficácia e efetividade tem que estar na nossa cabeça. E nós, como sociedade, a gente entende isso e a gente cria incentivos
para que as pessoas façam transições difíceis. Então você bota ciclofaixa em tudo que é lugar, bota lugar para alugar bicicleta, coloca nas praças e parques equipamentos de ginástica e faz programas na televisão falando como aquilo faz bem. Mesmo assim, muita gente vai continuar sedentária, mas pelo menos a sociedade está se esforçando. Né? Você, olha ali, você também dificulta o acesso ao cigarro, aumenta impostos, não pode fumar em nenhum lugar fechado, bota fotos horrorosas na carteira de cigarro. Né? Muita gente vai continuar fumando mesmo assim, mas o Brasil teve muito sucesso em reduzir o tabagismo com esses bons incentivos. Tá? Qual é o incentivo para low carb? A pessoa vai na farmácia comprar um remédio para diabetes e no caixa tem doce para vender. É difícil, nós estamos falhando como sociedade, nós como médicos, estamos falhando nos incentivos. Então, não é fácil a pessoa abdicar de comer doce. Não é fácil a pessoa abdicar de comer pão, macarrão, doce, salgadinho, etc. Assim como não é fácil sair do sofá. E, no entanto, quando chega para o consultório de alguns aqui, né? Aqui não, tá? Mas para alguns consultórios no Brasil, alguém que diz assim, doutor, olha só, perdi 15 quilos, ó, meus triglicerídeos que eram 300 baixaram para 100, olha aqui minha glicose, minha hemoglobina glicada, normalizou. E aí, nossa, como é que você fez isso? Usou Ozempic, fez bariátrica? Não, eu estou comendo uma dieta que tem mais proteína, menos carboidrato, estou fazendo uma low carb e tal. Muito perigoso isso aí, vai explodir seus rins. Cara, não dá. Nós estamos falhando, nós como médicos, nós como sociedade. Falar assim, o buraco é bem mais embaixo porque ela foi estigmatizada, né? Ela não é simplesmente algo difícil de se fazer, que funciona e está tudo bem. As pessoas têm realmente um medo, mas eu sou um eterno otimista e eu prefiro olhar a metade cheia do copo. Eu te conheci na verdade eu conheci seu blog e te conheci também em 2014. Cara, o que foi construído nesses quase 10 anos é de dar realmente, encher meu coração de orgulho e de otimismo. Porque eu acho que é possível melhorar. É possível a gente sair dessas trevas e realmente e deixar claro, tá? Como você bem disse, a low carb, ela é defendida aqui, mas ela é uma opção. As pessoas podem ter outros tipos de opção, mas no fim do dia está dando resultado, está funcionando, ela está se sentindo bem, os exames dela estão melhorando, ela está emagrecendo. Alguém brincou aí comigo, poxa, você emagreceu? Emagreci esse ano algo na casa de 7 quilos. E fazendo ajustes. E muito depois de uma conversa que a gente teve lá em Floripa. Eu cheguei e falei, não, peraí. Eu comecei eu me dou exceções e eu gosto de mostrar para as pessoas que a low carb não é religião, que dá para você fugir, mas se você está com problema até o teto, meu amigo, você vai ter que ter mais cuidado. Eu parei com isso, eu fiz escolhas melhores e de repente a coisa vem dando resultado junto a isso. Só que o que a gente está falando aqui, a minha busca nesse momento não foi de saúde, foi uma busca mais de eu quero melhorar um pouquinho mais, tem alguma coisa de saúde, mas tem muito de estética também. A pessoa que está doente, ela precisa entender que esse pilar, alimentação, hidratação, sono, cuidar da saúde mental, movimento, que esse combo, ele não é algo opcional. Ele precisa mexer nisso, porque senão é ter um barco furado e ficar tirando água no copinho. Você fica dando remédio, o problema não é o remédio. O remédio ele tem o seu lugar, mas ele não pode. Você dar uma bengala para a pessoa não consegue caminhar. Então, assim, eu queria deixar essa mensagem de otimismo para as pessoas, porque, poxa, você sabe o tanto que eu sou fã, você é um cara que virou um grande amigo, mas, assim, mais do que isso, eu admiro o que você fez. O que você fez foi uma transformação bizarra, isso vai ser contado. E não satisfeito, você continua fazendo. Então, esse canal aqui e todos os outros que eu puder te dar o holofote, mas não tenha dúvida que eu vou dar. E vou dar, não é porque você é meu amigo, é porque você merece e merece pelo trabalho que você está sendo feito, porque essa bandeira também é minha. Por mais que eu não
seja o protagonista disso aí nesse caso. Eu estou fazendo o dever de casa aqui dentro do que eu posso fazer. Obrigado, Neto. Eu acho que cada um de nós aqui é um pouco protagonista, porque a verdade é que nós, como profissionais de saúde, nós somos multiplicadores. Nós temos um poder de multiplicação muito grande, por isso que eu te falei assim lá no início, eu tenho uma ambição de que esse livro seja lido por médicos e por nutricionistas, por profissionais de saúde em geral, né? Porque eles conseguem multiplicar. Então, se um médico lê e se convencer que isso pode ser útil, são centenas de vidas que vão ser modificadas. O título do livro foi a última coisa que a gente decidiu. Tá? E esse título, Uma Dieta Além da Moda, ele manifesta a minha preocupação de que, no fundo, o que persiste, depois disso tudo que a gente falou, é um preconceito. E ele é um preconceito que está encapsulado nessa palavrinha moda. Tá? Porque moda tem 3 significados em português. A gente, em inglês, usa uma palavrinha diferente para cada uma. A gente tem mode, que é a moda no sentido de medida de tendência central, que nem média, mediana e moda. A gente tem fashion, né? A coisa que você se veste, os adereços e tal. Você tem fad, que é a modinha passageira. Tá? Então, low carb está na moda no sentido de estar sendo frequentemente utilizada pelas pessoas, pelo fato de que as pessoas também não são bobas e veem que funciona. Mas está sendo utilizado de uma forma derrogatória, de uma forma inadequada, o termo moda no sentido de modinha, no sentido de modismo passageiro. O Rodrigo Bomeni, nosso amigo endocrinologista, me mostrou um livro que é utilizado na formação de médicos e nutricionistas, no qual low carb está sob o capítulo dietas da moda, junto com dieta do tipo sanguíneo e dieta da sopa. Então, isso é um troço constrangedor, isso tem que mudar, porque no momento em que as sociedades de diabetes do mundo já incorporaram o low carb como uma das estratégias de diretriz, sociedade americana, canadense, europeia, Reino Unido, Canadá, Austrália, todas essas têm low carb como uma das estratégias baseada em evidência, em diretriz. E aí você tem um livro publicado sob os auspícios de uma universidade importante do Brasil, que fala uma besteira dessas, pega mal, você está prejudicando os pacientes, mas é ruim do ponto de vista acadêmico, sabe? Então eu acho que eu entendo o mecanismo psicológico que esteja por trás disso, que é, por muitos anos a gente pensava assim e falou isso, e pode ser uma pílula difícil de engolir, a ideia de que, cara, nós estávamos errados, nós julgamos de uma forma superficial, e no fundo a gente nunca tinha estudado essa literatura, e tá certo, né? Até 2011 eu nunca tinha estudado essa literatura, era um completo ignorante sobre isso. Mas também não estava saindo por aí dizendo aos 4 ventos que o negócio é a mesma coisa que dieta da sopa e dieta do tipo sanguíneo, né? Então, eu acho que é o momento dos médicos, dos profissionais de saúde, dos nutricionistas, se despirem um pouquinho do preconceito, né? Alguém perguntou ali qual era o título, eu sei que sai ao contrário na tela, é Uma Dieta Além da Moda. Tá? Dá uma olhada, para quem quer aprender como é que se faz, tem ali, mas, sobretudo, eu quero que os céticos, aqueles que dizem, mas não é bem assim, é esses, os céticos, que eu quero que deem uma olhada, porque o livro, isso eu escrevi no prefácio, assim, esse livro é escrito principalmente para os céticos, porque eu sou um deles. Eu sempre fui alguém que abordei a ciência, a literatura com ceticismo. Tá? Então, eu acho que, como dizia Carl Sagan, a gente tem que ter uma boa dose de curiosidade e ceticismo, as duas coisas. Eu tenho que ter curiosidade para poder me abrir para descobrir o novo, algo que eu não conheço. Mas eu tenho que ter ceticismo também para não sair caindo em qualquer soro colorido e ozônio retal. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Cara, vamos ver a evidência científica. E aí, quando a gente vê que tem evidência robusta, que tem ensaio clínico, que tem meta-análise, e aí você começa a aplicar isso nos seus pacientes e ver resultado, a gente vê assim, o mundo ele precisa de mais opções e não de menos. Muita gente, quando você disser assim, olha, tem essa possibilidade aqui para controlar seu diabetes,
que nós vamos diminuir açúcar, pão, massa, biscoito e tal, mas não se preocupe que você vai comer comida de verdade, não vai passar fome. Tem gente que vai se encantar com isso, tem gente que vai dizer, eu sem meu pão, sem meu doce, nem pensar. E tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a seguir isso aí. Mas tem uma frasezinha que eu botei no livro, aqui terminando o meu discurso, que eu acho importante para nós em toda a medicina. Ninguém é realmente livre para escolher se não souber que a opção existe. Então, se o paciente souber que existe uma opção que vai diminuir remédios, que vai ter um risco menor dele ter que fazer substituição renal, ou ficar cego, ou amputar os dedos dos pés, e que isso está ao alcance dele, mas que isso requer determinado esforço, bom, aí ele passa a ter liberdade de escolha, né? Simples assim. Eu ainda não terminei de ler, já li uma boa parte e já tinha adiantado para o Souto que está genial, tá algo que, para quem gosta de uma boa leitura, vale a pena e é fácil de ler. O Souto tem a capacidade de transformar a informação técnica em algo que fique palatável, não só para o profissional da área de saúde, mas também para o leigo. Então, Souto, muito obrigado. E eu sempre faço uma coisa que eu queria não perder isso. Deixa eu mandar um beijo para a Sari, que está aqui, tá vendo? Para quem não conhece, Low Carb Inspira, sigam muitas dicas legais aí a respeito da Low Carb. E ela provocou aqui, eu estou sabendo de bastidores aqui, de trazê-los para Belo Horizonte, tá? Então, acho que teremos, sim, o lançamento do livro aqui em BH. Eu queria te fazer 3 perguntas, mas que não tem nada a ver com low carb, porcaria nenhuma, mas primeiro, você é um cara que eu já te conheço, você é um leitor contumaz. Eu também gosto muito de leitura de modo geral. Eu queria um livro que não pode ser o seu e não precisa ser sobre low carb, mas que você indicaria para o nosso público aqui. O livro chama-se Oxigênio, escrito por um cara chamado Nick Lane, que é um bioquímico. E tudo que vocês quiserem e que vocês nunca imaginaram que queriam saber sobre a origem da vida, do planeta e da fotossíntese, da mitocôndria, o caramba, tá ali. É absolutamente fascinante. É não conseguir parar de ler. Para quem é nerd, né? Claro. Comprarei-o. Desligando aqui. Segundo, se você pudesse jantar com alguém, vivo ou morto, quem seria? Deixa eu pensar. Então, Richard Feynman. Pesquisem, crianças. Eu queria estar na mesa. Terceira, se você pudesse soltar um Twitter ou um X para o mundo, 8 bi, o que você mandaria? Tinha que ter me preparado para essas perguntas, são perguntas complexas. Eu diria o seguinte, mais ou menos o que eu disse antes para você, Neto. Aprenda sobre dietas de baixo carboidrato, 90% da população precisa delas, dispa-se do preconceito e lembre-se que ninguém é realmente livre para escolher se não souber que a opção existe. Melhor lugar? Onde? Falhou o som, só repete. O livro. Eu vou colocar no Stories, mas você já deve ter algum link lá no seu perfil, da Sari, onde que é mais fácil. Tem o linkzinho na bio, tá em todas as principais livrarias aí do Brasil, a editora Martins Fontes, a editora tem uma bela distribuição. Compra-se online também, tem na Amazon, tem para Kindle, então não tem desculpa, todo mundo vai encontrar. Muito obrigado. Lembrando a vocês que o Nefrotalks já tem o seu podcast, a gente vai alimentando aí ao longo das semanas, desde os primeiros a gente tem editado, então esse aqui em algum momento, não é de imediato, vai virar podcast também, e te agradeço super por tudo, contem conosco aqui em BH e com a Nefroclínicas aí Brasil afora. Estamos em BH, no Rio, Brasília, São Luís, Curitiba, então
Volta Redonda, levando essa mensagem de que não basta ser uma clínica de diálise, mas uma clínica com diálise. A gente precisa cuidar de gente e definitivamente a intervenção de baixo carboidrato faz parte desse armamentário que a gente acaba utilizando para melhorar a vida das pessoas. Obrigado pelo convite, Neto. Foi um grande prazer. Um abraço a todos. Valeu, gente. Abração. Tchau, tchau. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!